Café com adoçante atrapalha o jejum? Não, no geral não. No geral é mais é extrapolado isso dizer que não pode tomar adoçante no jejum, tá? Isso é mais extrapolado mesmo, tá? No geral pode tomar. No geral pode tomar. Tá bom? Tá bom? Essa foi para Andréa Cabral. Aqui. Se o leite é inflamatório e o iogurte é ruim, vamos por parte. Primeiro que leite não é inflamatório. Não é assim que funciona. A lactose, em partes e para algumas pessoas, é inflamatória. E a caseína A1 é de difícil digestão e inflamatória para algumas pessoas. Ponto. Começa por aí. Não é que é inflamatório, ninguém pode usar. Não. Quando você atende pacientes todos os dias, você vê que na prática isso não é bem verdade. Que existe um bom percentual de pessoas que não tem o menor problema com leite, nenhum tipo de problema mesmo com leite. Mas, sim, tem características inflamatórias, né? Existe um aumento de vias inflamatórias no uso para boa parte das pessoas. Começa por aí. O iogurte é fermentado. A partir do momento, eu já falei isso hoje, que o alimento é fermentado, ele muda de característica absolutamente, né? Então você acaba gerando, inclusive, prebióticos, né? Então o leite não é prebiótico, mas o iogurte é prebiótico, né? Isso já responde um pouco da questão, tá, Regina? O repolho é uma coisa. O chucrute é completamente outra, que é o repolho fermentado, tá? Então, alimento fermentado não é a mesma coisa que o alimento in natura sem ser fermentado. Totalmente diferente. E essa questão do leite ser inflamatório não é uma verdade absoluta. Ele tem sim um padrão mais inflamatório, ele tem sim uma tendência à inflamação, a caseína é de difícil digestão, mas tem pessoas que simplesmente não sentem porra nenhuma com leite. Mas sim, no geral, te falar que 90% dos meus pacientes, Regina, no primeiro mês eu corto glúten, lactose e caseína, tá? No primeiro mês, por garantia, exatamente para entender se a pessoa melhora por conta disso ou não. Práticas de consultório de graça para vocês aqui. O óleo da semente de abóbora tem algum efeito? Eu prefiro que seja só a semente. Se o óleo for... eu esqueci... Nossa, como é que eu esqueci agora? Quando você esmaga por prensa... Eu esqueci o nome. Meu Deus, quando você prensa o negócio. Enfim, daqui a pouco alguém fala aí. Né? Quando você prensa a semente, que é a mesma técnica utilizada no azeite de oliva, aí tudo bem, tá? Tá, Rodrigo? Aí sim, aí você tem boas características de aumento de HDL, aí você tem boas características do óleo de semente de abóbora. Óleo de semente de girassol, a mesma coisa, tá? Se for prensado. Prensa frio, né? Puta, lembrei agora. Caralho. Prensa frio, tá? Então, aí sim, tá, Rodrigo? Aí sim. O óleo de semente de abóbora, além de aumentar a HDL bastante, ele tem uma característica de controle de serotonina por aumento de triptofano bem interessante também. Bem interessante. Isso a gente utiliza muito na nutrição funcional. Tá bom, meu velho? Fechou? Bia Bento. Doutor, sou vegetariano e acima do peso, o que pode substituir a proteína? Vai ter que ser a proteína vegetal mesmo, não tem muito o que falar. A depender proteína de soja texturizada, feijão, lentilha, né? Você sabe o padrão, né? Você é vegetariano, você sabe, né? Lentilha, grão de bico, feijão, tofu, ervilha, vagem, iogurte, bons queijos, né? Já que não é vegana, né? Dá para usar bons queijos. E, se possível, não sei se a tua linha do vegetarianismo permite ovo, né? Aí usa ovo, né? É por aí, cara, é por aí. Tem muita proteína vegetal agregada, né? Então, por exemplo, você vai utilizar um carbo, você não vai ficar utilizando arroz, você vai utilizar feijão ou mais lentilha e menos arroz, tá? Por quê? Por conta da quantidade de proteína que você vai encontrar na lentilha, no grão de bico e no feijão, né? Você vai agregar tofu sempre que possível. Esse tipo de situação ajuda bastante. E aí, lógico, as sementes também, apesar de assim, semente, eu demorei muito a adicionar semente para os meus pacientes, até na minha vida, porque eu era meio que assim, só utilizar alimentos de consumo humano. E semente não é de consumo humano, semente é de passarinho, né? Mas no fim das contas eu vi que na prática funciona bem. Algumas sementes você pode utilizar também. E é por aí, minha cara. E o ovo, né? Se você permitir comer ovo, muito ovo. Ana Paula, agora que eu vi sua mensagem. Boa noite, boa noite.
Boa noite, muita proteína prejudica os rins? Não, na maioria dos casos não, tá, Rosivaldo? Na maioria dos casos, proteína não prejudica os rins, mesmo em grandes quantidades, a gente não viu o histórico até hoje de prejudicar os rins, tá? A não ser que tenha ali uma baixa filtração glomerular, né, se tem uma lesão renal, alguma coisa, aí sim, tá? Poliana, tenho bariátrica, tive reganho, descobri o lipedema de ontem, e ontem acabei de descobrir uma possível labirintite. Irmão, eu acho assim, cara, ser bem sincero, você já fez bariátrica, teve reganho, descobriu o lipedema, já passou do limite de você entender que você precisa cuidar da sua alimentação de forma, não só no emagrecimento, tá, Poliana? Já passou, você já tem que ter entendido que você fez bariátrica, né, super invasiva, teve reganho de peso, está com lipedema, que é uma doença inflamatória. Então, assim, já passou do momento de você entender que não é só cortar caloria, né? E eu acredito que esse momento tem que chegar para todo mundo. Não estou falando só de ti. Estou falando todo mundo tem que ter esse momento, que é entender que nutrição não é bater meta proteica, bater meta de carboidrato, não. Nutrição é nutrir, olha o nome, porra, né? Nutrição é nutrir, não é se empanturrar, não é só se alimentar, é nutrir. Por isso que a gente está falando desse tipo de coisa. Pô, né, me perguntaram ali, semente de abóbora, chia, linhaça, psyllium, papapi, papapá, né? Por quê? Por conta dos compostos bioativos, dos antioxidantes, né, das gorduras ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Esse tipo de coisa. Então, a nutrição é isso. A nutrição é você pensar, esse alimento vai me modular isso. Né? É diferente eu tomar 1 litro de leite de caixinha e tomar 150 gramas de iogurte. Um vai fazer bem para o intestino, o outro não. Tá? É esse tipo de coisa que a gente avalia na nutrição. Poliana, qual dieta seguir? Não, você não tem que seguir uma dieta, Poliana. Você tem que contratar um bom profissional. O seu caso é ultra sensível. Ultra sensível, porque você já teve reganho de peso, você tem uma doença inflamatória, né? E você já fez bariátrica, que gera baixíssima absorção de vitaminas e minerais, consequente hipovitaminose, anemia, desnutrição, né, Poliana? Então, o seu caso não é qual dieta seguir. O seu caso é contratar alguém e seguir à risca o que esse alguém te pedir, tá? Pode curar a pré-diabetes com protocolo anti-inflamatório? Não, André, não, com certeza não. Protocolo anti-inflamatório que está aqui olha o nome, protocolo anti-inflamatório, diabetes não é inflamatório. Né, André? Protocolo anti-inflamatório, isso aqui é voltado para doenças de caráter inflamatório, situações de caráter inflamatório. Né? Endometriose, adenomiose, lipedema, linfedema, tá? Esse tipo de coisa, tá, André? Pré-diabetes, você vai ter que contratar alguém para controle da pré-diabetes, igual eu te falei, com low carb, com aumento de fibra, com controle de pico glicêmico, tá? Herbalife é uma boa usar no lugar da refeição? Nunca, jamais, não. Diabético pode fazer jejum JC? Perigoso. Depende, com controle pode, tá? Com controle pode. Pacientes meus diabéticos e pré-diabéticos, eu vou dizer que eu faço? Faço. No momento certo, na hora certa, no paciente certo. Por exemplo, atendi mais um agora essa semana, diabético tipo 1. O cara já nasceu com diabetes e toma insulina desde criança. Porra, é um controle completamente diferente do diabético tipo 2. Mas absolutamente, porque o diabético tipo 2, às vezes, ele ainda produz insulina. O diabético tipo 1, não. O diabético tipo 1 vai aplicar a insulina nele e ele mesmo vai modular a quantidade de insulina. Então, no diabético tipo 1, fazer um jejum, né? Ele não pode aplicar insulina de manhã. Ou ele tem que reduzir a dose de insulina. No diabético tipo 2, não. Aí você vê conforme a glicose e a insulina dele estão sendo produzidas e estão circulantes, tá bom? São as mudas de bactérias para fazer iogurte, é verdade. Você acha que cominho preto, nigela sativa, ajuda a emagrecer? Não, vocês pensam muito nessas coisas assim, né, André? Vocês pensam assim, o chá que emagrece, o chá que perde gordura, o chá que perde retenção, o alimento X, não. É um contexto. Não é você comer um super alimento, tipo nigela sativa, que ajuda aí na síndrome metabólica, por exemplo, que vai te emagrecer. Não, é uma modulação, cara. São várias modulações. Pode ajudar?
Pode. É isso que vai te emagrecer? Definitivamente não. Mas definitivamente não. Tá, André? É um conjunto de ações que você vai tomar. A nigela sativa pode fazer parte? Pode. Inclusive, em síndrome metabólica, a gente utiliza extrato de nigela sativa em cápsula, padronizado. Olha só o poder do cominho preto. Se você for um paciente meu, tipo o Zu, que é paciente meu, quando você é da consultoria, o Pedro, que é paciente meu, o que recebe lá? Qual é aquele molho que eu coloco? Qual que é o molho que eu coloco? Cúrcuma, azeite de oliva e pimenta preta ou cominho preto. Né? Por quê? Porque faz parte de uma modulação. Tá bom, André? Aí faz parte, mas não é ele sozinho que vai te emagrecer. Você tem que tirar isso um pouco da cabeça de que uma coisa vai fazer milagre, não vai.